Olá, salve Maria Imaculada. Estou fazendo esse vídeo para não dizerem que eu não comentei sobre essas manifestações que estão acontecendo pelo Brasil, supostamente pela democracia, supostamente contra a corrupção, né? Eu faço esse vídeo realmente para não passar em branco. Pessoas muito mais capacitadas, com muito mais argumentos, comentaram, como o próprio Padre Paulo Ricardo, com um argumento muito bom, e que eu indico que vocês vejam este vídeo do Padre Paulo Ricardo, denunciando realmente a safadeza, as grandes organizações internacionais capitalistas que estão por trás disso e o socialismo. Veja você, o socialismo e as empresas capitalistas unidas nisso. As pessoas que estão por detrás, a mentalidade revolucionária socialista, comunista que está por trás dessas manifestações. Mas aqui eu gostaria de fazer um comentário simples, porque muito tem me preocupado abrir o Facebook e ver muitos católicos, muitos amigos católicos, com esta frase de o gigante acordou, e está como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se realmente nós católicos estivéssemos vendo nessas manifestações o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. Enquanto nós estamos vendo, na realidade, o império do anticristo. Ah, você vai me dizer, é porque você é um acomodado, Anderson. Anderson, você não quer sair da sua casa para não se manifestar. Eu te digo que eu queria derramar o meu sangue pela pátria, derramar o sangue por Cristo, para impedir que nessa pátria fosse instalado o comunismo. Eu queria ser como a Santa Joana d'Arc, por exemplo, que lutou por sua pátria. Ser como São Maximiliano Maria Kolbe, no século passado, no governo de Hitler, que morreu, foi Marte. Mas me perdoe, eu não quero ser um Marte de Satanás, um Marte do comunismo e do socialismo. Daqui a pouco vão começar a surgir vítimas aí nessas manifestações, e as pessoas vão querer transformar elas quase em santas. Talvez até você esteja no meio. Mas será que você está morrendo pelo reino de Deus? Ou está morrendo por causa dos devotos de Che Guevara, de Karl Marx? Porque o que nós estamos vendo é regime comunista. Nós estamos vendo os jovens socialistas. A maioria, muita gente que está lá realmente não tem essa mentalidade, não está com esse pretexto. Está de forma, é apartidário. Não, aqui não tem nada de partido, nós só estamos querendo lutar contra a corrupção. Mas os organizadores, a base, quem iniciou, quem está tirando proveito são os partidos esquerdistas, são os jovens do socialismo. Então para com essa burrice. Para com essa burrice, porque se estivessem lutando contra o erro do país, estariam lutando contra o comunismo e contra o socialismo, gritando fora PT. E as pessoas não estão falando isso. Uma ou outra diz fora Dilma, mas você vê que no mais, a grande massa está apenas dizendo menos Copa do Mundo e mais saúde, etc, etc, mas não está indo no câncer direto. Não está querendo arrancar o câncer do socialismo que está sendo implantado no país. O governo era ruim antes, entrou o PT, ficou pior. Não dá para negar isso. Tá pior. O socialismo ele vai corrompendo, destruindo, fazendo uma corrosão na sociedade. E nós simplesmente estamos lutando por material. Nós não queremos ter, por exemplo, esse passe livre. A pessoa não quer lutar para diminuir o imposto para ter dinheiro para pagar o ônibus. Ela quer que o ônibus seja de graça, ou seja, que aumente os impostos para, na teoria, ela entrar no ônibus sem passar na catraca. Gente burra, alienada. Gente que deve passar o dia todo fumando maconha nas universidades federais por aí, que é de classe média, e fica inventando essas atrocidades. E aí vai o povo inocente, o povo que está sendo idiota no meio dessas rebeliões, dessas manifestações, e dá voz lá, e vai gritando, e vai gritando. Não, mas eu estou indo contra a corrupção.
Não, mas é porque se você está indo contra a corrupção, você tem que ir contra o PT. Quem foi que fez o esquema do mensalão? Quem é que está desviando o dinheiro público? Quem é que está querendo implantar o socialismo? Já está, né, praticamente. Então, tem que ir direto na ferida. É fora PT. Fora PT. E nem negócio de impeachment não tá dando certo. Porque se tira a Dilma, quem vai entrar é o Temer. Sai a serpente entre o dragão, ou sai o dragão entre a serpente? Qual vai ser a diferença? O povo tem que pensar com inteligência. Será que vocês não estão vendo que é estudante esquerdista? Vai perguntar a posição política deles, que é totalmente socialista, comunista. E se os que ainda falam contra o PT é só jogada, é marketing, é só uma jogada política. Porque, segundo a mentalidade deles, o PT ainda não é tão socialista, não é tão comunista como eles querem. Será que você, o católico, sua anta, que está indo para essas manifestações, dando número, será que você não vê que a maioria que está nessas manifestações são os mesmos que estão na Marcha das Vadias, lutando pelo aborto, lutando pelo direito da mulher ser uma prostituta? Você não é contra isso, então por que você está lá? Contra a corrupção, você acha que é contra a corrupção? Se é contra a corrupção, por que quem está na base dessas manifestações são a juventude de PT, PSOL e Diaba 4? Por que quem está na base dessas manifestações são os mesmos que estão na Marcha das Vadias, da Parada Gay? Vamos raciocinar um pouco. Vamos raciocinar um pouco e ver que o teu maior inimigo não é a polícia, não, que está reprimindo os vândalos. O teu maior inimigo é aquele que você votou. Naquele 13 que você votou, na urna, esse é o teu maior inimigo. Vamos ter uma capacidade para olhar os fatos na sociedade hoje. Pergunta para a pessoa que está do teu lado numa manifestação dessa e pergunta, meu querido, eu tô vendo aí, nós estamos lutando contra o PT, porque o PT está destruindo a sociedade. É isso aí! Vamos acabar com a corrupção. Aí você pergunta para esse maconheiro e fala assim, qual a sua posição em relação ao aborto? Tem que abortar porque a mulher manda no seu corpo, o corpo é dela. Aí você que até foi para a marcha contra o aborto, tá dando voz para esse infeliz. Sabe por quê? Porque o comando ali dessas manifestações são esquerdistas. Gente financiada para ser legalizado o aborto. Gente financiada para legalizar o casamento gay, colocar como casamento. Né? Isso ninguém fala. Chega para ele e fala a posição sobre o casamento homossexual, vai dizer, tem que aprovar sim. E por que não sei o quê? Pergunta sobre o Estado laico. Estado laico eles não são a favor. Porque Estado laico é um Estado sem religião oficial. Na realidade, eles querem um Estado anticlerical. Pode perguntar para esses jovens aí de universidade aí, totalmente esquerdista, pergunta para eles sobre Estado laico, que eles não vão falar nada de Estado laico. Eles vão falar de um Estado totalitário, de um Estado anticlerical. Isso aqui no Brasil, você está dando voz para esses jovens aí, tudo esquerdista. Eu quero ver se você vai ter coragem de sair na rua, se isso aqui virar uma nova cristiada, igual aconteceu no século passado lá no México, em que proibiram a igreja de celebrar a missa, de rezar em público. Tá entendendo? E aí teve muitos mártires, muitas pessoas que foram beatas da igreja, porque derramaram sangue, porque proibiu até de celebrar a missa. Porque é o que está acontecendo nesse país. Estamos caminhando para isso. E você achando, caindo no conto do vigário, achando que é contra a corrupção. É um absurdo. Ver um monte de jovem sem ideais. Fora esses maconheiros velho de universidade, essas pessoas da igreja que acham que qualquer coisa é motivo para manifestar porque acha que está fazendo em nome de Deus. Ah, vamos manifestar. Vamos salvar a nossa nação.
se eu organizar para rezar um rosário lá na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso, não dá meia dúzia. Não dá meia dúzia. Uma vez eu organizei um rosário pela vida para ser rezado em frente ao Congresso. Por falta de apoio, eu tive que cancelar. Aí vem esquerdistas que apoiam o aborto, o casamento homossexual, a destruição da família, comunistas descarados, e você está indo dar voz. E você está indo dar voz. Eu não me surpreenderia se aparecesse um novo Hitler após essas manifestações. Não para o ano que vem, 2014, vamos para daqui a 4 anos, né? Porque estão fazendo novos heróis aí. Os heróis que estão manifestando. O gigante acordou. Não me surpreendo se aparecer um novo Hitler. Quando surgiu o regime de Hitler era desse mesmo jeito. Era por direitos. Surgiu Satanás encarnado. Não me surpreenderia. Você pode até dizer que é um absurdo. Você pode dizer que eu estou exagerando. Você pode me chamar de fanático religioso. Mas eu não duvido. Olha a mentalidade desse povo, a mentalidade socialista e até o nazismo. Olha a mentalidade. O que Hitler fazia? Qual era a propaganda, o marketing, o que era feito na prática? Olha agora aqui a propaganda contra a corrupção, contra o gasto abusivo e olha a prática. Olha a prática. O pessoal caiu tanto nessa história de Copa do Mundo, eu também sou contra os gastos abusivos que aconteceram na Copa do Mundo. Mas, por favor, você está vendo algum desses estudantes do passe livre, por exemplo, falar que o Brasil, o governo Dilma, está mandando 176 milhões de reais para Cuba para modernizar os aeroportos? Nem os aeroportos do Brasil são modernizados. Nada no Brasil está sendo moderno. E o dinheiro o Dilma está mandando 176 milhões para Cuba. Você está vendo algum desses jovens retardados falar disso? Você está vendo alguma faixa lá dizendo Dilma devolve 176 milhões que foram para Cuba? É fácil falar dos estádios porque está mais na cara, né? Porque foram anos e anos que podia ter reclamado e não fez nada. Mas ninguém fala do absurdo, né? Pro país livre que é Cuba, né? Porque Cuba é um país totalmente livre. O que me surpreende é esse povo que está no governo hoje, que dizem que lutou tanto pela democracia, dá 176 milhões para um país que vive numa ditadura comunista. Para modernizar no que aqui no Brasil a gente vive nada. Cheio de favela, hospital sucateado. E, no entanto, 176 milhões está indo para Cuba. Não está indo para o SUS, é para Cuba. Isso você não vê eles dizendo, né? Porque tenta mascarar. Você viu passando em grande nota no Jornal Nacional, um grande destaque, esses 176 milhões indo para Cuba? Isso se não for mais, porque o projeto para modernizar os aeroportos passa de 1 bilhão lá em Cuba. Você está vendo algum desses manifestantes combater a farsa dos 6 mil médicos cubanos que vão vir para o Brasil? 6 mil médicos não existe nem em Cuba. Em Cuba não existe isso. Então fica claro que isso não são médicos, são agentes comunistas infiltrados. Mas você não vê essas pessoas falando isso, porque está abafando. Abafando a verdadeira notícia que nós deveríamos falar. Sim, devemos falar contra o uso abusivo dos estádios, mas, Fosanta, os estádios já estão prontos. Ou você quer que coloque uma placa de venda no estádio? Vende-se, para poder comprar um hospital. Deixa de ser retardado. Veja o tanto de dinheiro que está saindo agora, indo para Cuba. Olha o tanto de agentes que vão vir que não são médicos. Eles nem passam nas provas. Por que você acha que estão impedindo? Que não estão querendo que eles façam o exame de medicina para exercer a profissão no Brasil? Porque nem médicos são. Mas não, a gente quer realmente andar de graça nos ônibus, né? Isso é o que interessa. Cuba, que se dane, pode vir os agentes cubanos para exercer lá. Anderson, mas falta médico. Primeiro, se faltasse médico, por que tem que vir de Cuba? Porque lá a medicina é avançada. Se é avançada, por que o Hugo Chávez foi se tratar lá em Cuba e morreu? Tratado do câncer e morreu. É avançado coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. E outra. Se está faltando um médico no Brasil, por que o Ministério da Educação
fechou cursos de medicina. Estavam dizendo que fechou os cursos de medicina, impedindo que novos se abrissem, porque tinha excesso de formandos. Muita profissional sendo formado. Pô, numa semana diz que tem muito profissional, então fecha os cursos de medicina. Na outra já diz que tem escassez de profissional. Pô, decide, governo. Decide. Eu queria dizer agora que o povo não é bobo, mas infelizmente o povo é bobo, porque tá esquecendo de falar isso nas ruas. Tá esquecendo de falar isso nas ruas. Quando isso aqui virar uma ditadura comunista, vai ter gente que vai ter saudade da ditadura militar. Aliás, vai ter gente que vai querer que volte a monarquia, né? Na época de Princesa Isabel, que era muito melhor do que a demônia Dilma. Né? Mas infelizmente daqui a pouco vai aparecer um Hitler aqui no Brasil. Não duvide disso, vai aparecer um Hitler. Eu só tenho desejado no meu coração que pode até aparecer o Hitler, mas que apareça novo São Maximiliano Maria Kogo, que saiba morrer pelo Evangelho. Porque a única coisa que eu tô vendo é gente que quer morrer pelo prazer, pelo consumismo. Gente que não trabalha. Você viu aquele jovem lá que tava quebrando as coisas tudo lá? Que a polícia pegou, que dizendo que vai pagar? Classe média alta. Se não é de classe alta, dinheiro. O povo não luta pelos pobres, por melhoria de vida. Luta para que exista um bando de demente desocupado que não trabalha, vive às custas do Estado para depois ser prisioneiro do Estado. Não existe ditadura melhor, obviamente do ponto de vista dos ditadores, do que aquela que é invisível. Que as pessoas estão tão anestesiadas que não prestam atenção que estão vivendo uma ditadura. Agora, eu sim desejaria me manifestar. Eu queria ter orgulho de ir para as ruas. Se juntar um grupo de pessoas com uma faixa dizendo por um Brasil sem comunismo, por um Brasil sem socialismo, fora PT e raça esquerdista dos infernos. Se quiser tirar os infernos, né? Mas não, o Estado é laico. Tudo bem. Mas se fosse uma faixa direto contra o câncer, aí eu até queria. Agora, uma luta contra uma dorzinha provocada pelo câncer não dá. Não dá. Porque aquilo que está fazendo o Estado morrer, a pessoa não quer. Ela quer apenas uma anestesiazinha. Para vir algo pior. Para vir algo pior. Né? Se juntar um grupo de pessoas para manifestar, vai nessas manifestações um pouco mais afastado, longe dos baderneiros, com uma faixa lutando contra o socialismo, contra o comunismo, indo direto na ferida, eu até me disponho aí. Mas enquanto for gente lutando para ser vagabundo, lutando para que o Estado sustente, lutando por um Estado totalitário, socialista, comunista, meu amigo, eu tenho muito mais o que fazer. Né? Agora, indo para o campo religioso, meu amiguinho católico, você deveria parar de ler livros de Leonardo Boff, parar de ler livros falando bem do assassino, do terrorista Che Guevara, de Karl Marx, essas coisas, porque tem um monte de católicozinho que quando vai para a UNB ou essas universidades aí, vira comunista de mão cheia, né? Retardado. Você deveria ler as mensagens de Nossa Senhora em La Salette, que eu tento falo, as mensagens de Nossa Senhora em Fátima e outras aparições, e ver que o que nós precisamos é oração. Oração. Precisamos de joelho no chão, rosário na mão, jejum e oração. Rezar, 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 rezar pela nação. Santa Faustina rezava, rezava, rezava pela nação dela, pela Polônia. Os santos rezavam pela nação Nosso Senhor, bem pedindo oração. A Virgem Maria disse que o coração dela triunfaria. Ela pediu que consagrasse o mundo inteiro ao Imaculado Coração dela. Então vamos consagrar. Ela pediu a comunhão reparadora para também que os erros da Rússia não se espalhassem. Então vamos voltar a fazer a comunhão reparadora. Comungar todo primeiro sábado do mês e confessar, obviamente, para reparar o coração imaculado da Virgem Maria.
Precisamos fazer orações em público. Você que está se achando um revolucionário, trocando São Maximiliano Maria Kolbe por Che Guevara, sua anta. Você pegue seu texto e vamos rezar na rua. Já dizia São Luís Maria Grião de Montfort, do Segredo do Rosário, que quando eu rezo um rosário, eu tenho o mérito de um rosário. Mas quando eu rezo o rosário com 40 pessoas, eu tenho o mérito de 40 rosários. Vamos rezar pelo Brasil para que Nosso Senhor, para que Nossa Senhora, junto com o coração de Nosso Senhor, possa aplacar a ira de Deus, a ira do Pai sobre a nossa nação, e que possa impedir que se instale o comunismo aqui. Vamos rezar em público. Vamos montar grupos de oração. Vamos rezar as 1000 Ave Marias. Vamos sair em procissão com Nossa Senhora em público. Vamos rezar. Vamos rezar, vamos rezar. Querem manifestar? Vamos manifestar contra o comunismo, mas antes vamos passar na Capela do Santíssimo Sacramento. Fazer pelo menos alguns minutos. Meia hora. Meia hora de adoração. Reze o rosário pela nação. Vamos sair em procissão. Os ateus e os hereges que se convertam. Vamos rezar pela nossa nação. Porque a coisa está seca. A coisa, até dos católicos que estão querendo se manifestar, me desculpem, até usando frases fora de contexto do Papa Francisco, como até de comunidades católicas muito bem vistas, usando de forma errada. Meu Deus do céu, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção que nós não estamos lutando contra Dilma, ou contra o Maluf, ou contra qualquer outro corrupto. Nós estamos lutando contra as potestades infernais. Não é por causa de 20 centavos. Tem que ser por causa da salvação eterna. Tem que ser por causa do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Tem que ser por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser porque nossa nação tem ofendido a Deus. Tem ofendido a Deus com tantas festas, com tantos pecados, com essa maldito carnaval, com essa maldita passeata gay. Porque parece que como não fizeram muitos católicos e protestantes aderirem à passeata gay, à marcha das vadias, parece que estão juntando agora, começando pelos 20 centavos, que estourou em outras coisas, parece que conseguiu juntar todo mundo no mesmo saco para a mesma destruição do país, para o mesmo império do anticristo no Brasil. Então eu gostaria de encerrar com as palavras da irmã Lúcia, vidente de Fátima. Ela li uma carta para um padre superior. Ela vai escrever algo muito interessante sobre coisas que Nosso Senhor falava à alma dela. Analise o Brasil, os pecados que o Brasil comete. E veja como os erros da Rússia, os erros comunistas, os erros socialistas se espalharam pelo mundo e está chegando no Brasil. Está chegando não, né? Chegou e a coisa está feia. Ouçamos a voz de Deus que está falando através da irmã Lúcia. Apesar de tudo isso, Nosso Senhor continua a comunicar-se à minha alma. Parece preocupado com a sorte de algumas nações. Eu posso até dizer o Brasil, incluindo nelas. E deseja salvar Portugal. Mas ele é também muito culpado, no caso, Portugal. Se me não engano, dizia-me Nosso Senhor na quinta-feira, às 11 da noite. Agora são palavras de Jesus. Se o governo português, em união com o episcopado, ordenasse, para os próximos dias de carnaval, dias de oração e penitência, com preces públicas pelas ruas, suprimindo as festas pagãs, atrairiam sobre si e sobre a Europa graças de paz. Vou repetir as palavras de Nosso Senhor. Se o governo português, em união com o episcopado, ordenasse para os próximos dias de carnaval, dias de oração e penitência, com preces públicas pelas ruas, suprimindo as festas pagãs, atrairiam sobre si e sobre a Europa graças de paz. Veja que Nosso Senhor pede orações públicas, não pede badernas públicas.
Se você, católico, está cansado com a injustiça, está cansado com da corrupção, está cansado da humilhação, está cansado de ir no hospital e ver as pessoas morrendo, as pessoas feridas, as pessoas realmente na desgraça, na penúria, antes de você se juntar aos comunistas, que são os causadores de tudo isso, se junte ao único que pode fazer algo por este país, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de fazer baderna, aliás, não faça baderna, né? Obviamente. Antes de sair às ruas onde estão esses baderneiros, claro, eu sei que os baderneiros são a minoria, mas antes de sair para essa turma que é revolucionária, comunista, filhos de Che Guevara, vá ao Santíssimo Sacramento adorar o teu Senhor em reparação aos ultrajes. Vá à Santa Missa todos os dias, como dizia a Beata Jacinta, quando reclamavam porque ela ia todo dia. Eu vou por aqueles que não vão nem no domingo. Então vá comungar por aqueles que não comungam. Vá fazer de fato aquela oração valer de verdade. Eu creio por aqueles que não creem, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então vá às ruas, reze o rosário em público, faça a procissão com Nossa Senhora, realmente amando por aqueles que não amam, crendo por aqueles que não creem. Que aí a ira de Deus vai aplacar. Eu não lembro qual foi o santo que falou agora, onde que eu li, mas que a oração em público ela tem muito mais valor para aplacar a ira de Deus. Gente, as aparições de Nossa Senhora, as revelações aos santos, dizem que a ira de Deus já está enchendo o cálice da ira de Deus. Por uma gota, por mais 20 centavos que aumente da passagem da ira, nós estamos lascados. E o que você está fazendo? Está lutando por algo materialista ou está lutando por algo espiritual? Pelo triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lutar pela justiça social, mas não pisemos no santo evangelho de Deus, não pisemos no nosso Senhor Jesus Cristo para andar de ônibus de graça. Para você que quer ser o comunista, para você que quer ser o socialista, saiba que você está excomungado. A igreja pune de excomunhão quem se junta nesse tipo de coisa. E, infelizmente tem até clérigos metidos no socialismo. Até que não seja diretamente da teologia da libertação. Eu não vou falar o nome de sacerdote para não causar uma certa polêmica, mas falo o nome de leigo, Gabriel Chalita. Socialista descarado. Socialista descarado. Então, o que você vai fazer? Lutar pelo triunfo do passe livre e do comunismo ou lutar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria? Vamos às ruas, lutemos contra o comunismo e, principalmente, vamos às ruas para rezar. Para rezar. E não para destruir aquilo que já está péssimo. Abaixo o comunismo e que triunfe o Imaculado Coração da sempre Virgem Maria. Salve Maria Imaculada, que viva Cristo Rei.